Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo aqui no canal. Mais uma vez, é muito bom ter vocês aqui. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês da minha história, do que aconteceu comigo. Eu me chamo Eliseu, já faz 3 anos e 10 meses que eu fiquei paraplégico devido ao ataque de uma doença. E recentemente eu tive a oportunidade de contar um pouco como foi, o que aconteceu comigo, o que eu passei no hospital, e contei isso na igreja onde eu sou membro hoje, que é na Casa de Oração do bairro Canaã, aqui na cidade de Ipatinga. E de um modo bem sucinto, bem objetivo, eu expus um pouco do que eu passei. Eu gostaria de convidar você hoje, você que tem uma dúvida, me conhece, mas não sabe o que aconteceu direito, conhecer um pouco da minha história e sanar também um pouco das suas dúvidas. Eu sei que tem muita gente que sabe da minha situação, me conhece, mas fica com receio de perguntar, ou às vezes não sabe o que dizer. Então nesse vídeo você vai ter a oportunidade de entender muita coisa daquilo que aconteceu. O vídeo está editado e inclusive também adicionei algumas fotos de momentos que eu vivi ali, que durante o testemunho eu fui contando, e algumas fotos daqueles momentos eu fui colocando aí ao longo do vídeo para que vocês pudessem acompanhar. Vem comigo, vamos pro vídeo. Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Um privilégio muito grande poder estar aqui hoje. Eu gostaria de compartilhar um texto com a igreja. Esse texto ele se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Esse texto mexeu muito comigo enquanto eu estava dentro do hospital. E eu quero deixar ele aqui nessa noite. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, Senhor, mais uma vez na Tua presença nos encontramos e nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui em comunhão uns com os outros e contigo, de poder ler a Tua palavra e louvar o Teu nome. Neste momento nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Aquilo que nós falarmos aqui possa ser orientado pelo Senhor. Que a Tua palavra sirva de edificação para as nossas vidas e que nós possamos sair daqui alimentados, transformados e edificados pelo poder da mesma. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Tudo começou no ano de 2019, no fim deste ano. Eu estava empregado na Claro, diretamente na Claro, tinha um bom emprego. Na época, comparado às demais empresas, era um bom salário. E nessa época eu estava estudando, cursando engenharia elétrica.
estava no 10º período. E eu também, um pouco antes disso tudo acontecer, havia sido recém-promovido na empresa. Então, eles haviam mudado de cargo, eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo na minha vida, materialmente falando, naquele momento. Tinha ali, no final de 2019, planos para poder fechar o curso de engenharia, iniciar uma pós-graduação em 2020, trocar de carro e também começar a dar aulas em 2 instituições bem conceituadas aqui da cidade. E aconteceu que, com tudo isso em fluxo na minha vida, no dia 29 de outubro, eu comecei com a dormência nos pés. Essa dormência, ao longo dos 3 dias, ela veio ascendendo até a altura da cintura. Eu achei aquilo estranho e procurei o médico no dia 1º. E o médico fez alguns exames no dia 1º de novembro, fez exames de sangue, tudo normal, fez raio-x, porque suspeitavam ali dessa dormência ser por causa de estar pressionando o nervo em algum local. Tudo normal. Aí a médica virou para mim e falou: você não tem nada não, pode ir embora para casa, vou te dar um clonazepam aqui, isso deve ser estresse, você está sob muita pressão, né, terminando o curso, TCC para fazer, muita cobrança na empresa, uma função nova, então isso é coisa emocional, você pode ir embora e procurar aí o ambulatório. E o engraçado é que 1 semana antes, nós havíamos acabado de descobrir a gravidez da Esther. E foi tudo, depois disso, muito rápido. A minha vida virou de cabeça para baixo. E, em sequência, ao dia 1º, no dia 2, eu fui trabalhar. Quando eu saí do serviço às 23 horas, senti ali uma fraqueza nas pernas. Eu tive que pôr minha perna dentro do carro com a ajuda dos meus braços. Vim para casa e falei com a Áquila: olha, tem alguma coisa estranha. Amanhã, se eu tiver desse mesmo jeito, eu vou para o hospital. Acordei no domingo, dia 3, fui levantar da cama, não consegui. Não tinha força para levantar da cama. Eu falei com ela: liga para o seu pai para ele me levar, eu já não estava conseguindo andar. Aí, meu sogro veio, fui apoiado até o carro, me levaram para o hospital. Entrei no hospital na cadeira de roda. E a partir do momento que eu entrei ali no dia 3, a médica começou a investigação. Exames dia 3 e dia 4. E, a princípio, com esses exames, ela fecha o meu diagnóstico em mielite transversa aguda. Para quem não sabe o que é isso, para ser mais específico, é uma inflamação medular. A medula estava com um processo inflamatório grave. E aí, diante do diagnóstico e dos exames que a doutora fez, ela iniciou o tratamento. E aí eu fiquei do dia 5 ao dia 9 de novembro tratando com pulsoterapia. Pulsoterapia é uma aplicação feita diretamente na veia de corticoide em altas doses. Isso era feito com o uso daquela bombinha, não sei se vocês, o pessoal deve conhecer aquela bombinha que fica pitando lá, para mandar um fluxo contínuo ali de medicação durante um determinado período de tempo. Então foram feitos 5 dias de pulsoterapia, e com essas aplicações eu respondi relativamente bem. Eu voltei a caminhar dentro do hospital, com uma marcha muito ainda sem equilíbrio, com muita dificuldade, mas voltei a andar.
E com esse retorno gradual ao longo desses 5 dias, era uma aplicação por dia, a médica resolveu me dar alta no dia 10 de novembro. E aí eu vim para casa de alta com corticoide oral e fisioterapia. Ela recomendou fisioterapia ambulatorial até que eu recuperasse a marcha por completo. Isso no dia 10, ou seja, um domingo, uma semana depois, né? No dia 11, eu acordei com muita fraqueza, não estava conseguindo ficar em pé muito tempo, achei aquilo estranho. E fizemos contato com a médica, ela falou que poderia ser algo normal, por causa da medicação que foi trocada, a medicação oral ela é mais fraca, que era para mim observar. Fui para a fisioterapia, já no primeiro dia, e não consegui sair da fisioterapia sem ajuda. Cheguei lá, não tinha força para sair do carro. Saí na cadeira de roda. E aquilo começou a me apavorar. Passei dia 12 e dia 13 em casa ainda, com uma recaída muito brusca. Nesses 3 dias que eu permaneci em casa, eu tive a perda da marcha novamente, perdi o controle de tronco, perdi o controle urinário e fecal, ou seja, a minha urina, por perder o controle, o corpo automaticamente estava deixando a minha urina solta e o intestino, por reflexo, ele travou. Tive um início de perda visual e perdi também a sensibilidade, da altura do peito para baixo, com muita dor e dificuldade para respirar. Isso foi tudo muito rápido. Quando eu voltei para casa, a gente meio apavorado com essa situação, procuramos outro médico para pegar uma segunda opinião. Ele avaliou os exames que foram feitos, nós levamos até ele e falou com nós assim: olha, Eliseu, a doutora fez tudo certo e você está sim com a inflamação medular, mas o seu diagnóstico não é mielite transversa. Você está tendo perda visual, então tudo indica ser uma neuromielite óptica. Você vai voltar para o hospital agora. Ele fez um relatório para mim, fez um laudo, indicando qual seria o novo diagnóstico para eu apresentar no hospital. E colocando ali já qual medicação eu deveria tomar assim que eu chegasse no hospital. Ele falou: você vai voltar agora, você vai sair daqui e vai para casa. O Eli foi lá com nós nesse dia. Nós saímos do consultório dele, era 10h30 da noite. Ficamos dentro do consultório mais de 2 horas. Passamos em casa, pegamos a roupa e fomos. Eu dei entrada no hospital na madrugada do dia 13 para o dia 14. E aí, mais uma vez, entramos ali às pressas. E naquela mesma madrugada, os médicos já iniciaram novamente o tratamento com a pulsoterapia, que é o corticoide. E foram realizados mais 3 sessões dessa pulsoterapia ao longo desses dias, uma ao dia. No dia 15, a médica me avalia, pediu nova ressonância, saiu o resultado. E aí ela enxerga na imagem da ressonância que a inflamação que estava na altura de uma vértebra apenas, na primeira vez que eu estive no hospital, passou para 8 vértebras. Então, em apenas 3 dias que eu fiquei em casa sem a medicação, a doença ela progrediu de uma forma exponencial, foi muito rápido. E atrelado a isso, a forma como ela estava respondendo de uma forma muito agressiva, a médica foi bem clara comigo: olha, nós vamos te mandar para a UTI e vamos iniciar um procedimento em você mais invasivo, porque só essa pulsoterapia não vai resolver. Foi aí que eles decidiram, a equipe médica lá, em discussão, decidiram fazer em mim a plasmaférese. Isso é um procedimento bem específico, onde é introduzido, fazem, né, a colocação aqui do catéter central, foi colocada em mim.
E a partir desse catéter eles conectam a máquina bem parecida com de hemodiálise. E essa máquina, ela puxa o meu sangue, passa por um processo de filtro para remover os anticorpos do meu sangue e com isso baixar a minha imunidade. Porque ela fechou o diagnóstico em neuromielite óptica autoimune. Porque as causas que levam a esse diagnóstico são algumas causas bem específicas, físicas, e a causa autoimune. Como os exames que ela já tinha feito na primeira internação tinham dado negativos, ela fechou como autoimune. E o fato de ser autoimune significa o quê? Que o meu próprio sistema de defesa estava ali naquele momento atacando a minha medula, atacando o meu nervo óptico. Em vez dele atacar algum agente invasor para me proteger de uma possível infecção, de um possível vírus, ele estava atacando o meu próprio corpo. Foi onde gerou esse processo inflamatório. E aí, nesse mesmo dia 15, eu dei início também à plasmaférese. Foram 6 sessões na UTI em dias intercalados. A partir daí, entre os dias 13 até o dia 5 de janeiro, eu fui ter alta. Depois que eu entrei dia 13, no hospital novamente, dia 13 não, dia 14, eu fui ter alta só dia 25 de janeiro de 2020. Então foram, nas minhas contas aí, se eu não estiver enganado, foram 84 dias dentro do hospital. E como eu estava numa área hospitalar, tendo contato, indo e voltando, saindo de UTI, com catéter central, eu acabei sendo contaminado por uma bactéria, o que complicou um pouco mais o meu caso. E devido a tudo isso, eles decidiram me isolar. Então me colocaram num quarto sozinho e proibiram as visitas. Eu parei então de receber visitas. O Davi, na época, a gente tinha ele, não pude vê-lo durante todo esse período. Foi somente em 2 oportunidades que isso aconteceu, depois de muita conversa com o hospital. Mas, ao longo desse período, até o dia 5 de janeiro de 2020, eu passei muita dor dentro do hospital. Eu tomava ali tramadol, um remédio forte para a dor, tomava morfina, e isso aliviava, mas não cortava a dor. Eu precisei fazer lavagem intestinal, porque com o intestino travado eu cheguei a ficar até 12 dias sem evacuar. E graças a Deus, com o tratamento da plasmaférese que foi feito nesse processo de filtrar o sangue para baixar a minha imunidade, a minha visão foi sendo recuperada. Eu cheguei dentro do hospital, eu cheguei a perder a visão do olho esquerdo e a do olho direito ficou bem turva. Então, houve momentos lá que eu não estava enxergando, eu não conseguia ler, eu olhava para o celular, não conseguia ver, o olho esquerdo eu já não enxergava nada. E, atrelado a isso, aconteceu também a questão da bactéria. E aí foi muito complicado, porque essa bactéria, ela se alojou no coração e provocou uma endocardite, que é uma infecção na válvula do coração. Aí eu estava vendo o desespero dos médicos, eu não estava entendendo muito a gravidade. Quando a médica, a gente pediu ela para colocar as cartas na mesa, que ela falou, ela deixou a gente bem preocupado. E a sensação era que, qualquer hora dessa o Senhor vai me levar e a gente vai partir daqui mesmo. E passamos ali momentos terríveis. Eu passei, Áquila passou ao meu lado. Teve noites de eu passar em claro, chorando, gritando de dor, porque o remédio
não aliviava. E essa situação da infecção acabou fazendo com que eu tivesse uma recaída um pouco pior. Por quê? Ela teve que parar o tratamento da plasmaférese. Quando eu falo ela, é porque é uma médica que era responsável, uma neurologista, para poder tratar a infecção. Eu não poderia receber esse tratamento estando com a infecção ativa no meu organismo, porque era muito arriscado. Porque a função da plasmaférese, como eu já disse aqui, era baixar a minha imunidade. E se ela entra tratando essa infecção com as altas doses de antibiótico que eu tomei 2 tipos de antibiótico de 6 em 6 horas durante 45 dias, para poder eliminar a bactéria. Se ela entra com as 2 coisas, o risco de eu morrer era muito grande, porque ia jogar a minha imunidade lá embaixo e eu estava com a infecção. Então ela deu a pausa na plasmaférese, tratou a bactéria durante esse período de 45 dias. Após isso, repetiram os exames e viram que tinha resolvido. Só que isso fez eu ter uma recaída novamente na questão medular. O fato de eu ter pego essa bactéria fez com que o meu sistema imune, ao tentar combatê-la, aumentasse. Então ele estava trabalhando ali o tempo todo, tentando combater a bactéria, mas ao mesmo tempo, naquele momento, isso não era interessante, não era o que os médicos queriam, até porque o tratamento principal para conter a neuromielite era baixar a imunidade. E aí, pelo fato do meu corpo ter entrado nesse processo, tentando combater uma bactéria, fez com que a minha imunidade aumentasse e, mais uma vez, eu tivesse uma recaída. A médica refez a ressonância depois dessas semanas de antibiótico e constatou que a minha medula ela ficou completamente inflamada. Ela viu na imagem a inflamação desde o cóccix até a altura da cervical, pescoço. E aí, diante disso, mais uma vez em reunião com os médicos, decidiram me levar, iniciar com mais 3 sessões de pulsoterapia logo, para colocar o corticoide para entrar em ação, e já mais 5 sessões de plasmaférese, da mesma forma, dias intercalados na UTI. Após aí essas 5 sessões, com a graça de Deus, nós passamos relativamente por isso e tivemos aí uma melhora. E diante disso, ela, depois já de 80 e alguns dias internado, ela decidiu me mandar de volta para casa. E aí eu tive alta no dia 25 de janeiro de 2020. Me deu alta para casa com uma dose muito grande de corticoide, de prednisona. Eram 4 comprimidos que eu tomava. Quem conhece a medicação sabe que essa é uma dose extremamente alta. E também me passou um imunossupressor, que é um remédio, inclusive, que a igreja aqui me ajudou muito na época. Remédio caro. E a função desse remédio era o quê? Ajudar a baixar a minha imunidade. Segundo ela, eu teria que tomar esse remédio para o resto da vida, para manter minha imunidade sempre baixa e não ter novos surtos da doença. O que ela disse que essa doença é uma doença que oscila. Ora, ela vem muito forte, aí ela vai e some, ora ela pode retornar. Então, essa medicação me ajudaria nessa questão do controle da doença. E, com o passar do tempo, ao longo do ano de 2020, foram diversas internações com várias recaídas. Eu tive outros surtos ao longo do ano, tive problemas com infecção devido à imunidade muito baixa, passei por várias infecções de urina,
Voltei a perder parte da visão ao longo do ano, e aí foram feitas, através das novas internações, foram feitas novamente pulsoterapias, e aí a gente teve uma resposta, graças a Deus. E em março de 2020, ela confirmou para mim que, infelizmente, eu havia ficado com a sequela motora. Como a extensão da inflamação foi em toda a coluna, o local onde se iniciou o processo inflamatório, que foi na altura da vértebra T5, pela inflamação ter sido muito intensa, gerou um processo de infarto medular. O processo inflamatório fez a minha medula inchar dentro do osso da vértebra, e esse inchaço provocou a compressão dos vasos sanguíneos que passam. E essa compressão fez com que cortasse a circulação de sangue no local, e com isso não teve oxigenação para os neurônios, e eles morreram. Foi onde gerou essa sequela motora. Segundo ela, dentro da medicina hoje não se tem condição de reversão disso. Foi basicamente uma lesão bem parecida com a de moto, de alguém que vai lá e acidenta e tem o rompimento medular. A diferença é que eu não tive impacto, não tive queda, não tive nada. Isso foi feito, tudo causado pelo próprio organismo. E aí, da sequela, devido à altura da vértebra que aconteceu, que foi a T5, quais que foram as minhas perdas? Hoje, atualmente, graças a Deus, a minha visão está recuperada. Então, o processo que se gerou na visão, com a graça de Deus, foi recuperado. Mas da T5 para baixo, que é essa linha do peito, eu perdi completamente a sensibilidade. Então, eu não sei se estou sujo, não sei se estou suado, não sei se está calor, se está frio. Perdi todo o controle de membro inferior, eu não tenho força nenhuma nas pernas, nos pés, e perdi parcialmente o controle de tronco, porque essa musculatura abdominal, a musculatura das costas, dessa parte para baixo eu perdi. Então isso dificulta muito eu fazer determinados tipos de movimentos. Se eu não ficar ligado, eu caio. Se me colocar, por exemplo, sentado em um banco sem estar apoiado, eu vou cair, ou para frente, ou para trás, ou para o lado. E perdi também o controle de esfíncteres, perdi controle, com isso, controle fisiológico. Hoje, o meu processo de controle de urina e controle de intestino, ele é um processo mecânico, através de algumas técnicas que eu aprendi na reabilitação no Hospital Sara, mas controle físico, através do meu corpo, eu não tenho nenhum mais. Então, foram essas aí algumas sequelas por causa dessa lesão. E uma das coisas que a médica me disse, ainda em consultório, foi que, pelas imagens da ressonância, eu não deveria nem estar mexendo os braços, porque a extensão da inflamação foi muito grande, como eu disse, até a cervical. Então, segundo ela, eu não era para estar mexendo os braços, e graças a Deus o Senhor poupou a minha visão e poupou o meu movimento de braço. Então, é motivo de nós darmos graças a Deus por isso. E o fato de eu estar aqui hoje, juntamente com vocês, podendo vê-los, depois do que eu passei no hospital sem a minha visão, e podendo movimentar meus braços, é motivo de milagre.
É motivo de agradecer a Deus por isso. Então, igreja, isso é um pequeno resumo de um pouco do que eu passei ali, internado. É um pouco, de forma bem resumida, de como as coisas aconteceram. Não dá para me falar tudo aqui. Tem muita coisa que a gente poderia compartilhar. E o que eu não poderia deixar de lembrar e de mencionar aqui é que eu e Áquila, ali dentro do hospital, nós tivemos uma experiência muito grande. E essa experiência, ela aconteceu no dia 14 de novembro. Nesse dia, que foi o dia que eu retornei para a minha segunda internação, depois da avaliação do médico aqui fora, nós demos entrada no hospital e eu e ela nós choramos copiosamente a noite inteira, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o porquê disso tudo, e em todo momento se perguntando do porquê que isso estava acontecendo comigo, com nós. E nessa madrugada, eu comecei a fazer uma autoanálise de como estava a minha vida naquele momento. E juntamente com ela, nós, principalmente eu, levantei alguns pontos. E dentre esses pontos, eu posso mencionar aqui para vocês que materialmente, naquela época, eu estava muito feliz, porque eu estava conquistando aquilo que eu sonhava, eu estava correndo atrás e estava conseguindo. Naquela época eu sempre fui muito, não sei se eu posso dizer controlador, mas eu sempre achei que eu estava no controle. Eu agia como se estivesse. E eu, nessa autoanálise, durante essa madrugada, eu pude entender de que eu estava, naquele momento da minha vida, em um momento de muito orgulho e prepotência, devido às conquistas, ao que eu estava vivendo, devido à conclusão de um curso de engenharia, numa busca incansável por bens materiais. Eu queria um carro melhor, eu queria uma casa melhor, eu queria dinheiro para pagar para os meus filhos uma escola boa. Mas eu também, agora falando do lado espiritual, estava vivendo um esfriamento espiritual. Eu, naquele momento da minha vida, murmurava muito sobre problemas e atitudes de algumas pessoas dentro da igreja. Naquele momento eu valorizava muito o tempo do meu trabalho e da minha escola, dos meus estudos. Valorizava isso mais do que o meu tempo com Deus. Durante o decorrer da minha vida, em alguns momentos cruciais, eu senti alguns chamados diretos de Deus para mim. Para atuar mais na igreja. E eu ignorei esses chamados. Porque eu não queria me dedicar e mexer com a igreja, eu não queria me envolver a fundo naquilo, porque igreja é problema, né? Igreja é muito complicado. Então eu, com essa visão, ignorei.
Naquela época, em resumo, eu estava indo à igreja para agradar a alguns, evitar alguns questionamentos. E como eu fazia pouco caso disso e não me dedicava, eu sempre tinha a desculpa de que eu estava sumido ou eu não ia porque eu trabalhava muito, né, estava estudando. E essa é uma desculpa bonita, não é? É ou não é? Você vai chamar a atenção do irmão, você vai conversar com o irmão, irmão, você está sumido dos trabalhos, o que está acontecendo? Não, irmão, estou trabalhando demais. Ah, está trabalhando? Então tá bom. É uma desculpa bonita, né? E a minha desculpa era essa, trabalho e escola. E realmente, eu estava trabalhando demais, trabalhava na Claro, como eu disse, trabalhava nos meus momentos de folga de forma autônoma, né, na área elétrica, e quando não era isso, o meu tempo estava para a escola, para a faculdade. Isso tudo que eu estou contando aqui foi uma autoanálise que eu fiz junto com ela, nessa madrugada que nós choramos a noite toda. E depois dessa autoanálise que eu fiz, tentando entender do porquê de tudo aquilo, bateu na porta do quarto um senhor, cabeça branquinha, perguntou se podia entrar, ler um texto e orar. Qual texto ele leu? Provérbios 3. Provérbios 3. E ele leu esse texto, foi na versão Almeida Corrigida Fiel. E aí ele leu. Por que eu estou falando isso? Porque lá no verso 8, essa versão, ela vai falar algo bem específico ao que eu estava vivendo na época. E após essa leitura, eu senti uma paz tão grande inundar meu coração naquele momento, eu estava desesperado. E ali, nessa manhã, com a visita desse senhor, eu senti e entendi que Deus ouviu o meu choro, ouviu o choro da Acla. E a sensação foi como se ele estivesse nos pegando no colo. E com esses versos que esse senhor leu, ele confirmou exatamente essa autoanálise que eu tinha feito junto com Acla. E o texto foi tão direto que, conforme vocês podem ver aí, falou até do local da minha enfermidade. Então eu entendi que aquilo foi uma palavra direto para mim. E eu gostaria de ler esse texto de novo, mas eu vou ler ele em primeira pessoa, como se fosse direto a mim. Então eu vou meio que parafrasear aqui, vocês não reparem. Olha, Eliseu, não te esqueça dos meus ensinos, sabe? Daquilo que você aprendeu lá na casa de oração do Canaã. Guarde esses ensinos no seu coração, porque eles vão aumentar seus dias. Eles vão te dar anos de paz aqui. E eu estava desesperado, irmãos. Na minha cabeça eu morreria. Olha, que não te desampare, Eliseu, a benignidade e a fidelidade, atas no seu pescoço, escreve-as no seu coração. Se você fizer isso, você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Lembra que eu falei que eu estava vivendo uma época que eu estava muito orgulhoso e prepotente? Olha aí. Não te estribes no seu próprio entendimento. Você está achando que você está no controle? Não está, não. O controle está nas minhas mãos. Reconhece a mim, seu Deus, em todos os teus caminhos, tudo que você fizer.
Eu vou endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te ou fuja do mal. E aí o verso 8 na versão corrigida fiel, Almeida corrigida fiel, vai dizer: isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, para dizer que, se você que está aqui hoje, ou você que nos acompanha pelas redes sociais, se você é um cristão, você precisa colocar em prática na sua vida Mateus 6, verso 33. Mateus 6, 33. Coloca aí para nós, por favor. Vai dizer assim na versão Ara: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso são palavras do Senhor Jesus. E no contexto aqui que ele está dizendo isso, ele está falando justamente de bens materiais. Hoje eu consigo enxergar o quanto eu estava entretido com as coisas deste mundo, buscando as coisas daqui, e atualmente eu posso dizer que eu nunca quis o céu tanto como eu quero agora, porque eu sei que eu vou andar de novo, para a honra e glória de Deus. É só questão de tempo se isso vai acontecer aqui ou na glória com Ele. Mas para enxergar isso tudo, para enxergar isso tudo e entender isso, eu precisei passar pelo fogo. E aí eu preciso te dizer: não faça como eu fazia. Sirva na sua igreja local. Procure se desenvolver. Deus deu um dom para cada um de nós. Busque-o. Às vezes a gente perde muito tempo falando mal do irmão, falando da liderança. Muitas das vezes nós fazemos isso na mesa, dentro de casa, com os nossos filhos ouvindo. E aí, quando cresce, sai da igreja, não sabe por que saiu. E geralmente, os que criticam, como eu criticava, fazem isso, mas não se dispõem a colocar a mão na massa para tentar fazer algo diferente, para tentar mudar o ambiente que você está. E aí eu preciso te dizer, você que está aqui dentro, você que está aí nos acompanhando, se necessário for que o Senhor te prove e que venha a tribulação sobre sua vida, porque dessa forma, dessa forma, você vai ser moldado pela vontade de Deus, assim como eu fui, e você vai começar a dar fruto. Irmão Marco está falando sobre isso aqui. Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, vai dizer assim:
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então é motivo de alegria nós sermos provados. E aí eu quero te dizer, vocês que me ouvem, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, conheça Jesus. Eu posso te dizer que não há tempestade que venha que o Senhor não possa acalmar. E as aflições que nós passamos aqui, elas são apenas um sopro diante da eternidade que está por vir, a eternidade que nos aguarda. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Essa eternidade ou ela é no céu ou no inferno. A decisão ela está nas nossas mãos. Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, deixou para nós bem claro a respeito disso, de que todo esse sofrimento aqui não dá para se comparar com aquilo que nós viveremos no céu com Cristo. E o Senhor Jesus também falou em João capítulo 16, verso 33. Coloca aí, por favor. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, o Senhor, Ele passou aqui na terra. E Ele deixou bem claro que nós, enquanto cristãos, passaríamos por provações e aflições aqui neste mundo. Se você tem ouvido algo diferente disso, você está sendo enganado. E João 3,16, o Senhor disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Cristo. Creia verdadeiramente em Cristo. Não seja apenas crente, seja um cristão. E pratique aquilo que Deus ensinou. A partir dessa visão, irmãos, eu já estou encerrando. Eu quero aqui, nessa oportunidade, me colocar à disposição da igreja. Contem comigo para servir naquilo que for necessário e que estiver dentro das minhas limitações. E em algum momento também, se alguém precisar de algum conselho ou ajuda, se eu puder ajudar, não se atenha em me procurar. E o mesmo vale para críticas. Se alguém notar algo errado na minha postura ou se ofender com algo que eu disser, por favor, me procure. Não vire as costas para mim e vá reclamar de mim para o outro irmão. Fale comigo. Cada um de vocês tem essa liberdade. Eu quero deixar isso claro aqui. Vocês têm liberdade para me procurar. Eu tenho essa cara fechada, mas eu sou bem aberto à conversa. Então era isso que Deus tinha colocado no meu coração para que eu compartilhasse com a igreja aqui hoje. O desejo é que o que eu passei e o que eu tenho passado sirva de, posso dizer, talvez de exemplo, e que você não precise passar pela dor que eu passei para ouvir a voz de Deus e para fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe aqueles que nos acompanham. Ele está perguntando se em algum momento na minha cabeça, como crente,
devido ao meu esfriamento espiritual na época e ter passado por essa prova, se em algum momento eu questionei a Deus perguntando do porquê disso tudo, não é isso? Passou. Isso passou por várias vezes na minha cabeça. E para mim chegar nessa conclusão que eu tenho hoje, levou alguns anos. No início ali era tudo muito complicado para mim, eu não entendia direito. E por algumas vezes eu orei a Deus pedindo, inclusive, para tirar a minha vida, porque não foi só esse problema de saúde, sabe? Veio tudo de uma vez só. Eu nunca tinha passado por problema financeiro. Veio problema financeiro por causa dessa desestabilização. Nunca tinha passado por problema grave familiar. E aí, com esse processo, teve desgaste familiar, porque acabou que a minha família, tanto por parte da minha como da Áquila, teve que vir para a nossa casa para ajudar, e isso gerou um desgaste. E eu resolvia tudo, né? Eu fazia tudo. Como eu disse, eu achava que eu tinha o controle de tudo. E, de repente, tudo aquilo que eu pensava caiu por terra e eu comecei a depender, no início, de praticamente tudo. E isso me trouxe um sentimento de angústia muito grande. Por várias vezes eu questionei a Deus, mas por que eu? Por que não um assassino que está lá com a vida, né, com a saúde boa, mas que está fazendo mal? Por que não alguma outra pessoa aí que esteja no mundo, né, do crime, achando e me julgando talvez melhor do que essas pessoas, onde na verdade a Bíblia é clara, né? Nós somos todos pecadores e não tem diferença aí para Deus. Então, até eu conseguir chegar nessa compreensão, entender tudo isso, passou sim vários questionamentos na minha cabeça, orava questionando a Deus e pedia inclusive para morrer, para acabar com todo aquele sofrimento meu de uma forma egoísta e também o sofrimento de todos que estavam ali ao meu redor, minha família. Bem, eu fico feliz de você ter chegado até aqui. Espero de coração que a palavra de Deus tenha falado e ido de encontro a você e que não seja necessário que você passe pelo que eu passei para entender e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que você possa pensar nisso. E se você conhece alguém que pode ser tocado e edificado por essa palavra, compartilhe o vídeo, envie para essa pessoa e fico também à disposição no meu Instagram para que você possa conversar comigo, caso você tenha alguma dúvida. Não se atenha em perguntar. Se precisar de ajuda com algum conselho, se a gente puder ajudar de alguma forma, eu estou à disposição, você pode me chamar no chat. O Instagram é @OEliseuGoncalves. Não tem o cedilha não, é Goncalves. Entra lá, faz a busca, pode me seguir e se quiser conversar é só chamar no chat que a gente está à disposição. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Um abraço.